Nos últimos anos e décadas, cientistas de uma ampla variedade de campos conseguiram decifrar lugares e situações misteriosas das mais diversas maneiras. Com os avanços da tecnologia e o conhecimento mais amplamente disponível, fica mais fácil desenvolver uma compreensão de certos fenômenos que podem não ter sido explicados no passado. Mas, mesmo que um progresso considerável tenha sido feito aqui nos últimos anos, ainda existem muitos lugares no mundo onde os cientistas não podem realmente explicar certas peculiaridades. A grande questão é se a ciência terá novamente sucesso em resolver os segredos da humanidade. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Royal Kurgan. O princípio por trás dos carrinhos de mão é conhecido por escavações em todo o mundo. Muito antes de cemitérios reais serem construídos, os túmulos eram uma forma de entreter pessoas importantes das sociedades históricas em um enterro apropriado. Embora muitos dos túmulos pareçam rudimentares e simples, o carrinho Royal Kurgan é uma especialidade arquitetônica e talvez o ponto alto da arquitetura na Crimeia. É mais como uma fortaleza ou um templo no qual se presume quase 200 túmulos que podem ser encontrados. O notável edifício foi construído por um rei. A grande questão é o que havia dentro. Quando os pesquisadores abriram a sepultura pela primeira vez no século XIX, apenas os restos de um sarcófago de madeira puderam ser encontrados. Portanto, pode-se presumir que o local do túmulo foi saqueado muito tempo antes. Logo, o segredo permanece. Quem foi o criador dessa estrutura e o que estava dentro? O obelisco de Ozdum, na Armênia. Séculos atrás, a Armênia era um país contestado, que ocasionalmente era varrido pelos exércitos hindus, muçulmanos e cristãos. Isso explica as várias formas de achados e objetos arqueológicos que ainda podem ser encontrados no território da Armênia hoje. Uma característica especial é o obelisco de Ozdum. Ozdum é uma pequena localidade situada no limite da cordilheira, da qual se tem uma vista maravilhosa sobre a paisagem. Uma característica especial é uma igreja que foi construída aqui no século V. O obelisco em comum está localizado bem ao lado da igreja. O segredo é com qual propósito o obelisco seria erguido. É um obelisco duplo que raramente se vê e, na verdade, não há razão para estar neste lugar. Os especialistas acreditam, portanto, que pode ser a memória de uma grande batalha entre hindus e cristãos ocorrida neste local há centenas de anos. Isso também é indicado por pequenas pistas na própria igreja, mas o mistério do estranho obelisco de Ozdum ainda não foi esclarecido. Chaminé gigante. No meio da parte oriental da Malásia, você de repente se depara com uma chaminé gigantesca enquanto viaja pela paisagem. A chaminé fica em um campo aberto e não é muito incomum em outros aspectos. Simplesmente uma estrutura muito alta de tijolo vermelho que também tem uma escada interna. Mas por que foi instalado aqui? Qual é a finalidade da chaminé? Não há nenhuma casa por perto. Os pesquisadores têm diferentes teorias sobre seu propósito e origens. Pode ser que tenha sido construído para corresponder às atividades de mineração anteriores. Outros acreditam que é parte de uma casa que acabou não sendo construída. Uma última teoria trata da questão de saber se a chaminé foi usada, por exemplo, para trabalhos de queima de carvão. Ao todo, esta chaminé levanta muitas questões até hoje, e não é certo que uma solução será encontrada. Teatro Andrômeda. Não precisam necessariamente ser edifícios históricos que pareçam misteriosos e místicos. Na Itália, mais precisamente na aldeia serrana de Santo Stefano Kiskina, existe um teatro que só foi construído na década de 1980. É criação do agricultor e artista plástico Lorenzo Reina. Com seu teatro, que se adapta ao curso da nebulosa de Andrômeda e também segue o curso das estrelas e do Sol, ele criou uma obra de vida e concretizou sua paixão. O teatro é acompanhado por uma vista deslumbrante do vale, e principalmente à noite, o céu estrelado pode ser visto tão claramente daqui que alguém da cidade grande nem consegue imaginar. O próprio artista deixou pouco para trás sobre seu teatro, e, portanto, a grande questão permanece. Ainda pode haver um outro segredo escondido no belo edifício?
Templo Suspenso. O Templo Suspenso foi construído na China há 1500 anos e foi finalmente restaurado no início do século XX. Isso também porque é uma das maravilhas arquitetônicas esquecidas. Se você olhar para o Templo do Vale, parece que ele desafia a gravidade e apenas flutua no ar. É uma concepção inteligente na própria montanha que garante que o templo pareça estar voando no ar. A peculiaridade do templo não é apenas seu estilo arquitetônico, mas também o fato de que todas as 3 religiões importantes da China estão representadas aqui. O método de construção surgiu do fato de que o construtor provavelmente cravou pedaços de bambu na rocha e construiu o templo sobre ela. O método exato de construção agora está escondido nas profundezas da rocha, e por isso, até hoje a maioria das pessoas se surpreende com a forma como uma estrutura tão impressionante pode ser construída há mais de 1500 anos e através de meios tão simples. Os templos da humanidade. Outro exemplo de estruturas enigmáticas modernas são os chamados templos da humanidade ao pé dos Alpes italianos. Até mesmo a história de suas origens é um pouco obscura. Roberto Airaldi diz que teve visões de templos antigos aos 10 anos de idade. Então, anos mais tarde, ele apenas começou a construir cavernas subterrâneas nas rochas, sob sua casa, perto de Torino. Tudo começou com umas boas dúzias de trabalhadores, depois centenas de trabalhadores que trabalharam metro cúbico por metro cúbico de pedra da rocha e construíram lindas salas de templos. Os visitantes relatam que as 30 salas do templo têm um toque da nova era, e o conceito por trás dos templos subterrâneos representa uma espécie de jornada para si mesmo. Outros afirmam que Airaldi estabeleceu um culto aqui. Não podemos julgar qual é a verdade, mas os próprios templos são, sem dúvida, um pequeno milagre. A Torre da Donzela de Baku. A Torre da Donzela de Baku é um dos pontos turísticos absolutos da capital do Azerbaijão e também um dos locais mais famosos do país. Sua arquitetura por si só é notável. A restauração só foi possível nos últimos anos, já que o Mar Cáspio mudava seu nível do mar com tanta frequência que certas partes da torre estavam completamente submersas. Para além da beleza do edifício, existem sobretudo muitas lendas e mitos associados ao edifício. Conta a história da princesa que se jogou da torre quando seu pai estava prestes a se casar com ela. Outra conta sobre cercos que foram encerrados com a ajuda de orações no topo da torre. As escavações continuam até hoje para aprender mais sobre a misteriosa torre no coração de Baku. Megafone de Mojave. No meio do deserto de Mojave, fixado em 2 colinas, está um objeto que à primeira vista lembra um megafone. Sem dúvida, o objeto foi criado neste estilo, mas ninguém pode explicar o que ele está fazendo aqui, quem o construiu e que propósito o objeto realmente busca. Estamos na absoluta terra de ninguém do deserto, e quase não há assentamentos humanos que estejam nas mesmas imediações que o megafone. As teorias sugerem que o objeto foi usado como uma sirene quando o exército realizou testes com armas perigosas. Outros acreditam que são restos de um instrumento indígena. Por enquanto, ninguém tem uma resposta convincente. Túneis japoneses de Baguio. Em Baguio, nas Filipinas, uma extensa rede de túneis se estende sobre a cidade propriamente dita. Como havia uma presença grande de soldados americanos, tornou-se alvo do exército japonês. No entanto, os japoneses não tiveram muita sorte. 3 anos depois, as tropas japonesas se renderiam nas Filipinas. Naquela época, no entanto, eles haviam criado uma rede abrangente de túneis sobre a cidade. Eles foram preservados até hoje e se estendem a uma ampla variedade de locais. Disse que um dos generais japoneses escondeu seu baú de guerra bem aqui. Ainda existem muitos caçadores de tesouros e aventureiros na cidade que esperam encontrar este tesouro. Kalugu Malai. Os templos rochosos de Kalugu Malai estão entre os objetos mais impressionantes dos antigos governantes hindus nesta parte da Índia e ocuparam arqueólogos e historiadores durante anos. Aos poucos,
Os templos que antes eram escavados na rocha estão sendo removidos com uma pá. As belas instalações foram construídas com atenção aos detalhes e ainda são instalações religiosas para os peregrinos que oram aos seus deuses aqui. No entanto, ainda não é totalmente certo quem e quando esses templos foram construídos e como os trabalhadores conseguiram construí-los com os meios mais simples. Isso é típico desta área da Índia. Até agora, surpreendentemente, pouco se sabe sobre a história deste impressionante país. Você conhece algum lugar misterioso que os cientistas, mesmo depois de anos, ainda não os decifraram? Então, conte pra gente nos comentários. E até a próxima. Tchau!